Estávamos dançando ali um boi de mamão, também com representantes lá da Barra do Aririú, grupos da Palhoça, que são grupos folclóricos. Hoje nós temos o nosso grupo em funcionamento no município de São José. Infelizmente, os demais grupos findaram suas atividades, mas o nosso grupo é um grupo parafolclórico. O que é isso? Um grupo folclórico é aquele grupo que tem a sua raiz plantada lá nas famílias, que vem ao longo dos tempos sendo mantido, que começou lá com meu bisavô, passou pelo meu avô, e hoje o meu pai fez, amanhã o meu filho, e a coisa vai acontecendo. Ao longo dos tempos isso foi sendo criado, e aí se tornou folclórico. O nosso grupo foi um grupo que surgiu, de repente, para tentar movimentar culturalmente essas atividades no seio familiar aqui das famílias de São José. Nós temos um grupo que surgiu para uma única apresentação. Nós olhamos o que os grupos folclóricos fazem aí pela região, copiamos e fomos a Portugal apresentar. E nós nos apaixonamos por aquilo. E a gente não parou mais. E lá se vão 10 anos de história. Porém, o nosso grupo ele é mais uma apresentação do que aquela essência cultural que está cravada lá, folclórica, no sangue dos participantes. Mas essa atividade não vai conseguir voltar a criar os grupos folclóricos? A ideia é essa. Por isso é que eu defendo que esses grupos percorram as escolas, por isso que eu defendo que esse grupo visite as comunidades como está visitando. Hoje nós abrimos uma oficina dentro da Fundação de Esporte, recebemos lá escolas públicas, particulares, que queiram agendar, ligar para a Fundação de Esporte, que nós temos pessoas lá que estão desenvolvendo atividades com essas crianças, mostrando para eles da importância do nosso folguedo popular, para que eles vistam essa camisa e cresçam com isso no sangue e aí perpetuem essas atividades. Até porque, vereadora, a criança geralmente ela é multiplicadora, ela leva para os amiguinhos na escola, na rua, para a família, a importância. É muito importante. Então, a gente tem recebido telefonemas. Como nós não vivemos única e exclusivamente da atividade do Boi do Mamão, é uma ação que o grupo é bastante grande, são mais de 20 pessoas, tem que estar casadas, agendas de todos, a gente vai com um grupo completo, porque também não adianta ir a metade fazer a coisa não funcionar na totalidade. Então a gente tem essa dificuldade de agendas, muitas pessoas ligam, mas na medida do possível a gente tende a atender, a gente procura atender a toda essa solicitação, tentando principalmente trabalhar, valorizar e resgatar aquele boizinho lá do fundo do quintal, aquele boizinho do seu Zé, que estava lá da esquina, que trazia o filho, a esposa, o genro, e o grupo todo trabalhava. Todo mundo elogia assim, Adriano, o trabalho de vocês é muito lindo. É lindo, mas eu valorizo mais aquele que está lá no fundo do quintal, sabe? Que está com uma família junto ali, que já tem o seu legado histórico aí, criado há muito tempo. Bom, vereador, ainda falando um pouquinho da cultura, né? Mês passado, o pessoal aqui da TV Câmara produziu o programa Conheça São José, falando dos patrimônios históricos tombados. Né? São mais de 20 aproximadamente. Sim. E dia 22 de agosto, lá nos deparamos com uma lamentável notícia, né? De que um dos casarões aqui na Praia Comprida do século XIX tinha sido demolido. Um assunto que repercutiu bastante, até na tribuna, o senhor foi na tribuna, falou, mostrou sua emoção, o seu sentimento quanto àquele episódio. E o que a gente sente das pessoas na rua, da população, é a pergunta, vai ser feita alguma coisa? Essa é a pergunta que não quer calar. Aquilo ali foi uma página que a gente, infelizmente, perdeu, uma página da nossa história. Aquele casarão, ele tinha um significado muito importante para o município, era uma prova materializada da importância comercial que a Praia Comprida teve para o desenvolvimento do nosso município. Ali ficavam guardadas mercadorias dos negociantes que por aqui passavam, deixavam ali para mais tarde ir até Desterro negociar esse material, e do dia para a noite foi ao chão. Foram mais de 100 anos derrubados numa única noite. A gente espera aí e acredito que vai acontecer, que as informações que eu tenho é de que a Fundação de Cultura, junto com a Fundação do Meio Ambiente, está encaminhando todo esse processo juntamente com o Ministério Público para que as devidas medidas sejam tomadas. É de lamentar também a situação em que se encontram alguns monumentos desses tombados.
né? Aquele casarão, ele foi simplesmente abandonado. E aí há de se criar um fundo municipal, há de se criar ações públicas, uma política pública cultural, para que a gente também possa, que o poder público possa subsidiar reformas e manutenções desses casarões, porque muitas pessoas não têm condições financeiras de estar mantendo como deve ser mantido esses casarões. Há de se fazer uma referência também aos patrimônios públicos de domínio da prefeitura, que hoje se encontra aqui no nosso centro histórico. Há uma promessa do prefeito de que em 2011 haja uma reforma desses casarões, precisa ser reformado, Teatro do Fumelo, o nosso museu, a nossa Casa da Cultura, que pegou fogo há 2 anos atrás. Há uma necessidade urgente de que alguma atividade seja feita para uma melhoria desses espaços. Tem uma promessa aí do prefeito municipal de que em 2011 o centro histórico vai ser todo revitalizado, a nossa Bica da Carioca vai ser revitalizada. Recentemente nós recebemos aí a visita de um grupo de Portugal e um grupo da Itália que ficaram apaixonados por esses espaços, mas lamentaram as condições em que eles se encontram. Então fica o pedido, e o prefeito tem se mostrado parceiro nessa situação, de que há uma intenção do poder público de estar fazendo essa reforma que é urgente. Não podemos perder a esperança quanto à punição do que aconteceu, né, vereador? Com certeza, não podemos perder as esperanças. Eu sou um do que cobrei e continuarei cobrando a ação do poder público junto das pessoas que cometeram aquele crime. Até porque a gente tem que sempre lembrar as pessoas, né? Um erro nunca justifica o outro, né? A gente sabe que esse incentivo é necessário. Algumas pessoas comentam, mas estava abandonado, ficaria lá um espaço até mesmo para bandidagem, enfim, mas um erro nunca justifica o outro, como o senhor acabou de falar. Com certeza. Todos têm a sua Olha parcela. só, se nós não tomarmos nenhuma atitude, nós estamos fadados, daqui a alguns anos, chegarmos no centro histórico e todos esses casarões estarem abaixo. Num passado recente, não tão recente assim, mas nós tivemos um prefeito que havia trocado o Teatro Adolfo Melo por 2 caçambas para a prefeitura. Olha isso. Naquele momento histórico, o teatro ainda não era tombado, não havia uma linha de tombamento no município, e houve uma intervenção do Gilberto Gerlach, que também é um apaixonado pela cultura josefense, que é um batalhador, que correu e se manifestou contrário e fez algumas ações e conseguiu fazer o tombamento do Teatro do Fumelo. Senão também era mais um empreendimento tombado que teria sido trocado por caçambas e hoje estaria no chão com certeza. E hoje podemos falar, né? O que seria de São José sem o Adolfo Melo? Nossa Senhora. Um grande coração. O Teatro Adolfo Melo é a grande referência cultural do nosso município, a grande referência cultural do nosso estado. E o mais antigo do estado. O mais antigo do estado. Certeza. O vereador Adriano, recentemente o Museu Histórico de São José, ele recebeu o certificado Heritage. Isso. Então nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco desse certificado, o que ele é e qual a importância que ele tem aqui para a cidade e para o museu. Muito bom. O Heritage é uma instituição que tem a sua sede localizada na cidade de Roma, e nós recebemos através do projeto Porto Seguro, que é um projeto que foi assinado em 2009, novembro de 2009, quando eu tive a oportunidade de ir até a cidade de Tomar, em Portugal, juntamente com o vereador Moacir, mas a secretária Lurian. Nós lá estivemos e assinamos um convênio com o Instituto Politécnico de Tomar. Nesse convênio também participa o NEM, Núcleo de Estudos Negros, também participa a USP, participa o município de São José, e aí aqui nós instalamos, através desse convênio, o projeto Porto Seguro. Atrelado ao projeto Porto Seguro, que é um leque de ações que irão acontecer aí no município de São José no futuro, uma dessas ações é a vinda desse selo Heritage. Ele no Brasil, ele tem a sua sede na cidade de Salvador, então é um selo de qualidade que é dado a algumas instituições culturais. Na Europa ele é muito conhecido, existe na Europa uma rota Heritage, então os turistas, quando recebem lá o seu guia para fazer a sua viagem, eles procuram visitar monumentos como o Coliseu, entre outros municípios, entre outros monumentos que têm esse selo de qualidade. E nós conseguimos trazer, através do projeto Porto Seguro, esse selo para o nosso museu aqui no município. Ele é um selo que avalia
ele tem uma avaliação da população, ele recebe uma avaliação da direção da instituição e uma avaliação do grupo de Roma que aqui esteve avaliando o monumento. Ele leva em consideração o valor histórico para a comunidade que o cerca, ele leva em consideração a acessibilidade das pessoas até esse monumento, leva ainda em consideração a comunicação dele com a população, como se trata essa divulgação, e principalmente a conservação física desses espaços. Os avaliadores aqui estiveram, estão acabando o relatório final e esse selo deve estar chegando. E essas áreas de avaliação, elas são bem distintas. Então eu posso ter um monumento, como é o caso do museu, de uma importância do município num padrão 10, e no padrão do que diz respeito à conservação, ele pode estar 4, 3. Então o sujeito que vai visitar, ele consegue vislumbrar, fazer uma leitura exata daquele monumento. A ideia é de, num futuro próximo, nós conseguirmos trazer outros selos para outros monumentos do nosso município. Eles ficaram apaixonados pelas nossas olarias, da Beira-Mar, a Escola de Oleiros, ficaram apaixonados pelo Teatro Adolfo Melo. Nós tentarmos atrelar esse selo a outros monumentos para criarmos aqui também no município de São José uma rota turística ligada ao